mantido certeza. aquela essência ou está diferente do que... Tá diferente. Hoje, como ainda há pouco, aliás, há uma semana eu falei até com o nosso técnico lá, que é o Fofão, né? Sim. E ele em breve pensa em instalar, né, as lives, né? Transmitindo ao vivo. Transmitir ao vivo. Em vídeo, né? Você fala. Isso, porque o rádio hoje, por exemplo... Se reinventou. Se reinventou. A questão até do podcast, por exemplo. Isso aqui é uma entrevista, um bate-papo. Aí, tipo, você tá ali num rádio ao vivo. Tem gente acompanha todos os lugares do mundo. Acompanha todo lugar do mundo. E aí você usa ali o site, você tem um aplicativo, mas quer ver o cara se sentir motivado, o cara que está distante da sua cidade e ver que a rádio, o teu amigo lá, o Cinei tá lá, o Jackson tá lá. Caramba, eu vou ligar lá. Isso é legal. Tu tá me entendendo? Aí é aqui, é igual o teu podcast. Tu já participou de grandes coberturas? É uma coisa que eu adoro, não sei se você também gosta, mas quando chega no período da eleição, a apuração dos votos é algo que eu acho incrível. Eu só não gosto da hora que sai o resultado e que meu candidato perde. Mas aí, o que você pode compartilhar dessa experiência de transmitir uma cobertura de eleição? É um negócio muito doido, né? É um negócio muito doido. Porque eu falo o seguinte, as pessoas elas estão te ouvindo, a cidade inteira parou para ouvir ali a cobertura. Hoje nós temos aqui a Rádio Alternativa, a Rádio Educação Rural de Tefé, que é FM agora. Tem a Boas Novas, que entrou no ar há pouco tempo. E tem a Rádio Mel FM, né? Nós temos vários amigos, inclusive. Vou até mencionar aqui, Sinei. Tem aí o Marcos, da Alternativa, que é diretor lá da emissora. O Padre Hélio, que é diretor da Rádio Rural. O Marcelo Macedo, que é da Rádio Mel FM. E da Boas Novas, lá o Pastor Tavares, com o Valdé, né? Pastor Valdé também, que estão sempre lá, às vezes abrindo as portas, né? E a gente tem essa facilidade, né, de poder... caminhar em todos esses veículos aqui da cidade, né? Assim, nessas coberturas, quando se vê as rádios, aí tu fica tipo, pensando, será que o pessoal está ouvindo mais a concorrente ou a minha? Não, então vamos... Como é que está esse pico de audiência? Como está esse pico de audiência? E corre! Até porque nós não temos como é que é medidor. O nome lá? O medidor que mede a audiência, o Ibope, né? Nós não temos aqui para mim. Aí, e agora, nessa hora aí, por exemplo, a nossa equipe, não desmerecendo as outras equipes. Mas é tradição, a gente sempre... Mas é tradição, nós estamos aqui debatendo, falando de um determinado candidato, por que ele não chegou, nós avaliando como é que foi a campanha dele. Como é que foi a campanha dele. Vamos lembrar sobre a situação da eleição de 2018? 2018 foi... 2018? Pois é. Falando sobre a eleição do senador Eduardo Braga e que tinha ali... Ficou uma situação... Uma situação em 95%. Quase não entrava, né? Quase o cara não entrava. O então senador eleito naquela hora era o Luiz Castro. E aí daqui a pouco 96% ele é o senador eleito. Teve uma situação... Eu vou falar aqui fiquei muito triste. Aqui a gente tem essa liberdade. A gente teve uma situação agora para deputado, né? Foi uma situação parecida. O então deputado... Carlinhos Bessa, né, que não aparecia nas pesquisas, já estava praticamente definido as urnas, né? Estava com todos 98, 90, 70% das urnas apuradas, eu acredito. Até então o deputado Carlinhos Bessa não estava aparecendo nas pesquisas, na apuração, não estava subindo. Aí questão de legenda, né? Isso já era quase 10 horas da noite em Tefé. O povo já, perdeu. E daqui a pouco, parece que teve uma mudança aqui. Então foi subindo as posições e o candidato, até então candidato, hoje deputado estadual, Carlinhos Bessa, apareceu na pesquisa, né? Então sempre acontece essas coisas. Teve também daquele blackout que deu, né, na apuração de 2000 agora. Para prefeito. 2020, foi, né? 2020. 2020 que foi aquele blackout, se era prefeito hoje Nixon Marreira, ou se era, a gente aguardava, a gente já tinha um resultado, mas não... Uma coisa que é importante destacar é que a gente tem que aguardar as fontes oficiais para poder divulgar, né? A gente já sabia aqui, por conta da boca de urna que a gente sempre fazia, a Rádio Alternativa ela tem essa diferenciação, né? A gente traz aí os boletins e faz um comparativo de quem está na frente. Então a gente já tinha ali precisamente um candidato eleito, né? O prefeito do município hoje, Nixon Marreira, estava em primeiro lugar, só que a gente não sabia exatamente a porcentagem de cada um. E aí você vira um matemático ali também, né? E um cientista político ao mesmo tempo, avaliando todas as situações. E aí você vai ter que falar, vai ter que falar também o seu posicionamento, né?
tipo, vamos falar aqui sobre a eleição de 2020, né? Por que o prefeito Normando perdeu na época? Tem que fazer uma avaliação. Fazer uma avaliação toda junta ali. E aí o cara vira um cientista político, mas essa questão é de imparcialidade, porque a gente fica... Nós falamos isso porque o rádio ele tem essa possibilidade. A gente acaba... que nem a gente está aqui. A gente está fazendo um comentário a respeito sobre como é que foi o andar da carruagem, que a gente fala no jargão do rádio, de cada um dos candidatos. Como se movimentou o candidato X, o candidato B, o candidato Y, como se movimentou. Por que ele não apareceu tanto nas pesquisas, não fez tantos comícios, não fez tantas reuniões, não apareceu tanto nas redes sociais? Isso acaba influenciando, né, as pessoas, a opinião pública. E, querendo ou não, sempre tem as pesquisas ali que antecedem algumas pesquisas que foi o caso da anterior, né, da eleição passada, que a gente via muita pesquisa que não batia o cenário, né? O cenário local não refletia o que estava nas pesquisas. Porque às vezes você observa, vamos supor que nós temos um relógio hoje em Tefé, né? Nós temos um relógio. Quem é o relógio de Tefé hoje? Hoje você pega 10 motoqueiros e você vai perguntar. É o termômetro, né? Então, esse é um dos termômetros. Depois do rádio, o motoqueiro aqui em Tefé é a fonte de informação mais rápida, né? A informação mais rápida. Eu vejo que até no grupo de WhatsApp demora a chegar, mas o motoqueiro já sabe que a gente já sabe. Então, apura todas as informações. Rapaz, então hoje nós não podemos viver sem os motoqueiros. Eles são um veículo de comunicação também. Sim. São os nossos repórteres aqui da cidade. Sinei, nós estamos caminhando aí para quase o final, né, do primeiro bloco aqui do nosso bate-papo. Não sei se estamos no primeiro ou no segundo bloco, mas ainda tem situações que me interessa perguntar de você, né? Nós falamos sobre a questão do gosto musical, que é importante. Para nós locutores, como é que você peneira tudo que você vai tocar na rádio? É por influência dos seus ouvintes, o seu ouvinte liga para lá, Sinei, eu queria que você tocasse tal música, e às vezes, eu lembro que acontecia muito isso comigo, na época eu fazia muito programa de música eletrônica, flashback, aí, eu queria que você tocasse aí Banda Calypso, na hora do flashback, na hora do dance lá, que a gente tinha música eletrônica. Então como é que é para você fazer essa peneira no rádio, né, o gosto musical do ouvinte e do Sinei? Como é que se mistura isso ou você tem que tocar o que o ouvinte quer? Não, eu misturo. Fazer uma mesclagem. Tipo assim, vamos supor que o ouvinte pede um dance no começo do programa, eu toco. Sim. No começo eu toco. Eu digo até, vou quebrar o protocolo aqui, porque o meu programa é de música brasileira. Mas a questão, às vezes, é um aniversário, né? O ouvinte... Algo especial. Algo especial, e a gente tem que também colocar, porque sempre a gente usa essa frase, o ouvinte em primeiro lugar. Se nós não atendemos esse ouvinte, ele não vai estar em primeiro lugar. Então, tipo, eu atendo os ouvintes, às vezes também eu avalio as músicas. Eu vejo o horário. Esse horário será que é apropriado para ouvir uma música dessa? Porque depois das 18 horas, as pessoas mandam mensagem, tipo, quero ouvir um Fernando Mendes. É terça-feira, posso tocar? Eu vou ter que tocar, apesar de ser o segundo dia da saudade, mas eu toco na terça também. Até porque o horário da semana, as pessoas estão saindo do trabalho, como você mencionou, né? Tá no carro, ou tá no fone de ouvido, ouvindo, né? Aquele negócio. Ouvindo aí. Às vezes até mesmo, apesar de Tefé ser uma cidade tanto pequena, entre aspas, que eu já considero a cidade que deu uma expandida, né? Teve uma expansão significativa, mas o camarada às vezes, em alguns momentos, ele acaba até parando no sinal ali, um condicionamento mínimo mas ele acaba ouvindo ali o rádio, parando para ouvir, às vezes acontece isso, né? Com certeza, eles sempre mandam uma mensagem, estou ligado aqui no carro e tal, eu tô aqui, o pessoal para, e agora Jackson, o melhor das coisas, comunidade lá no Rio Tefé, cara, tem internet. Aí o cara manda um zap do Rio Tefé para ti, meu Deus, né? Comunicado, então te liga, porque agora existe o telefone rural, né? Sim. Aí você liga de lá pra gente e aí já liga direto. Hoje praticamente a rádio nossa rádio, por exemplo, tem um WhatsApp. Mas praticamente às vezes a gente quase não recebe lá, recebe no nosso. Porque ele acabou divulgando um nosso, né? Ou as pessoas que te conhecem. As pessoas já mandam, vou mandar pro Sinei. 16 anos de rádio, né? 16 anos de rádio. Sinei, você recebe muito convite para ir pra comunidade, sim? Sim, recebo. Só que a minha vida é muito corrida dentro de Tefé, eu acabo não atendendo nenhum dos convites.
às vezes acontece situações... compromissos mesmo, né? Muito compromisso. Profissional, muito compromisso. né? Profissional interfere, como eu já falei, eu trabalho durante o dia, à tarde eu entro no rádio, e aí são situações que comprometem. Aí não, eu só tenho o final de semana. Agora, o final de semana, às vezes você tem que também dar uma liberdade. Eu tenho filhos, né? Então a gente tem que olhar um pouco para os filhos. Sim. E aí isso acaba não me dando essa situação de ir até os nossos amigos comunitários. Mas é um negócio legal. Vamos colocar essa ideia para a gente, qualquer dia desses, nessas comunidades aí. Isso é bom. Que bacana poder ouvir essas coisas, né? Porque a gente também, falando das comunidades, né? Você também acabou de fazer um convite aqui para a gente visitar. Eu recebo muitos convites mesmo. Logo quando eu iniciei, 2003, 2004, 2005, só era o rádio. Não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu ao longo do caminho. Eu recebi assim, né, muitos presentes dos nossos comunitários. Assim. Ah, legal. Eu recebi tambaqui. Farinha. Já recebi peixe, farinha, mandioca, banana. Os ouvintes traziam pra gente, era uma cordialidade que, sabe, muito bacana da parte dos ouvintes. Porque a gente sabe assim, né, que o rádio, ele também ele tem o seu espaço, mas ele acaba disputando com outras coisas, né? Televisão, internet, né? Hoje, que é uma coisa que eu não gosto, eu acho importante, mas todo mundo tem uma caixinha, eu não quero citar aqui a marca, para depois a marca me bloquear aí no YouTube, mas tem sempre uma caixinha e tá lá com um cartãozinho de memória com música, o cara tá ouvindo ali até na época a gente disputava espaço com um DVD, né? Que era aquele DVDzão que as pessoas colocavam em cima da caixa. Hoje não, qualquer caixa ela já toca alguma coisa. E as pessoas estão tocando muito enlatado, né? Produtos assim, música, você baixa hoje, é muito fácil. Coloca num cartão e coloca na caixa no pendrive, né? Oxi. Então isso aí às vezes acaba tirando um pouco, né? O foco, né? Às vezes as pessoas no interior, tipo o interior, chega no interior, tem uns que o pessoal coloca a caixa lá, estão ouvindo o rádio. Mas o cara chega lá, não, coloca no Bluetooth aí. Vamos colocar uma música aí, acaba o clima. Acaba o clima. Já aconteceu, Sinei, de eu poder, não sei se você lembra, mas eu fazia isso. Eu estava em frente a uma loja, eu pegava aqui e mandava isso. Ei, manda um alô aqui, eu tô aqui na loja tal, porque o cara estava te ouvindo. Aí mandava alô pro cara, e o cara, pô, o Sinei mandou alô, o Jacques está aqui. Ou então mandando uma mensagem aqui pro Sinei, Sinei mandou um alô que nós estamos aqui na loja tal. Isso é legal, porque a gente vê que o ouvinte está acompanhando. E naquela época a gente tem aqui o nosso centro comercial, muito camelô, muito lojista, né? Aí os varejistas que têm a sua loja, o dono de comércio, estão lá com a caixa de som ligada na rádio, isso é legal. Então eu gosto de dar esse feedback com o locutor que está no horário, porque o camarada tá ligando, tá perdendo não, tá deixando um tempinho dele ali para ouvir os locutores da terra, as músicas selecionadas pelos ouvintes e também pelo locutor no rádio, né? Eu acho legal isso. Isso, com certeza. Você percebe, às vezes, Jacques, eu entro nesse mercado, aqui no mercado municipal. Entro no mercado e, cara, quando eu vou, manda um alô pra mim, manda um alô pra cá, vamos pra cá e tal, vem aqui, entra aqui, bora lá, tem um negócio. Eu quase não utilizo muita promoção no meu programa, não faço muita promoção, mas estou me sentindo quase na obrigação. É porque é a pedido dessas pessoas. Às vezes as pessoas querem ali dar um presente para o programa. Brinde, né? Você sempre tem feito faz essas situações. E as pessoas acabam, às vezes recebem uma caixa de bombom do rádio e a coisa mais, ele sai de lá feliz. Bom tocar nesse assunto, eu gostei. Isso é legal. Que é uma coisa que eu compartilho contigo, compartilho com as pessoas de casa. Eu acho que, eu sempre digo o seguinte, a gente tem que devolver, eu falo para o nosso diretor nas nossas reuniões, faltei as duas últimas, mas eu sempre falo para ele nas reuniões. Faltei a última. Faltou? Faltei as duas últimas. Mas assim, eu pensei, inclusive o Marcos está convidado para vir aqui para a gente também para falar, porque Marise, né, como que ele se tornou diretor de uma emissora de rádio tão importante aqui do município. O Marcos está convidado aqui para estar com a gente também no TFE Podcast. Mas, voltando, eu me perdi aqui um pouco do fio, da meada, mas falando sobre essa questão de prêmios. Eu sempre digo o seguinte, nós temos que devolver para os nossos ouvintes aquilo que ele nos dá de melhor, que é a audiência. Então eu fico muito feliz quando às vezes entra um empresário e me liga, Jackson, tem aqui um presente, uma cesta básica,
Tem aqui um Pix de R$100 aí para você sortear para um ouvinte seu. Eu estou mandando para você. Tem aqui uma carga de gás, né? Tem aqui uma caixinha de cerveja, que o povo aqui adora uma cerveja. Então, assim, a gente recebe esse tipo de coisa e, poxa, a minha gratidão com esse empresário é justamente divulgar a empresa dele, que a gente está aqui, né? Divulgar o empreendimento dele. Então, eu falo, por ser radialista, que a gente tem que devolver para o nosso ouvinte, é a única forma que eu consigo ver quando você presenteia. Você imagina só que você ganhar uma camisa, eu como radialista, ganhei uma camisa do Jackson, eu guardo até hoje. No programa Tarde Show, inclusive. Tarde Show. É exclusiva essa daí, sim. Entendeu? Então, tipo assim... Uma edição limitada. Não ganhou nenhuma? Ainda não, ainda não. Eita! No caso, eu vou providenciar uma camisa pro Carlos, porque o Carlos vai divulgar a gente lá na terra dele, né? Olha aqui lá. Onde ele é, o Carlos? É Florianópolis, né? Lá de Florianópolis. Eita, rapaz, veio de longe, viu? Santa Catarina. Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina, né? Florianópolis, Santa Catarina. Mas, Sinei, então, assim, quando a gente devolve para os nossos ouvintes, a gente vê a alegria. A gente chegar na rádio assim, poxa, ganhei. Teve situações, o Afonso dos Prazeres, que você conhece também, que é locutor, principalmente de carro de som e de palco, né? Já foi locutor de rádio. E o Afonso dos Prazeres, uma certa vez, a gente foi sortear R$10 no rádio, programa de humor que ele fazia. Só que isso não foi o pior, foi sortear R$10, R$1 para cada pessoa. Já aconteceu no rádio. Você acredita que as pessoas iam lá buscar, Carlos, R$1? R$1. E na época o mototaxista, sabe quanto que era a corrida? 2. Então ele gastava o quê? Ele gastava... Só ia para pegar o dinheiro para completar a corrida do mototaxista, né? Então foram algumas coisas que a gente teve, assim, que me lembra muito com essa questão do ouvinte querer se envolver também. Ele não quer mais ser só o ouvinte, não, né? Não sei se você percebe a mesma Acho que coisa. você tá se estimulando a gente retornar essas coisas que... Ou seja, o radialista mais próximo do ouvinte. Exatamente. É verdade. Isso aí eu acredito que é necessário. Porque assim, eu costumo dizer que algumas rádios que eu tive a oportunidade de visitar, a população ela vive ainda em torno do rádio. O que é em torno do rádio? Os outros veículos, a internet, a rede social não chegou ali. Então a gente ainda vê a essência do rádio forte. Eu sou da época que o meu vizinho colocava ali no 100% Adrenalina, que era do Marcos Brau, meu amigo, o dia todo o rádio ligado. Então eu sinto falta disso aí, não sei se você sente. Eu fico muito feliz quando eu passo nas borracharias, tipo, passo nas borracharias, nos postos de gasolina, tá lá. O rádio tá ligado o dia todo. Eu sei que ele está nos ouvindo. Entendeu? Então, tipo assim, eu já passo antes, dou uma rodada, né? Passo meia hora, faz um giro na cidade, já sei quem tá me ouvindo e vou lá e chega no rádio e já dá aquele alô. Isso é bacana, uma técnica boa. Cara, tipo assim, eu mando alô sem o cara pedir. Entendeu? Eu tô mandando. Manda porque ele tá prestigiando, né? Tá ouvindo de certa forma. É legal, isso é bacana. Aí tipo assim, as meninas lá do posto Chibatão, as o quê?